Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições, está disponível no YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode acompanhar as outras mensagens. Hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, ao mesmo tema que o apóstolo Paulo tem tratado neste capítulo 14. Estamos por encerrar e tratando a respeito de um assunto extremamente delicado para nós, que é as línguas na igreja e a necessidade, talvez seja esse o tema central e mais amplo, do apóstolo Paulo, a ordem do culto. A igreja de Corinto, como os irmãos já sabem, era uma igreja que vivia dificuldades em muitas áreas e uma delas era o culto. O apóstolo Paulo, então, tem o cuidado de ir tratando cada uma delas, e quanto ao culto, ele estabelece, então, normas para que a confusão não continuasse instalada na prática litúrgica da igreja. Então, nós não vamos ler, claro, o capítulo todo, já fizemos essa leitura em outro momento. Eu vou dar continuidade a partir do verso 20, portanto. 1 aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem um salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete, que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar? Querido Senhor, mais uma vez te louvamos por tua palavra, pela graça de podermos ouvi-la nesta noite, além de na nossa língua, com a liberdade que temos nesta nação. Abençoa a tua igreja espalhada sobre a face da terra, aqueles irmãos que estão em locais onde a tua igreja não tem a liberdade de te cultuar como nós temos aqui no Brasil. Abençoa-nos, abençoa
cada uma destas nações também, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção, ao tratarmos desse texto, para a característica pastoral do apóstolo Paulo. A igreja estava enfrentando um problema que poderia causar uma séria e dura divisão, de forma que o apóstolo Paulo, para desincentivar uma prática que estava trazendo confusão no meio da igreja, ele não promove outra confusão. Ele promove ensino, cuidado pastoral e a paciência e a sabedoria do Senhor, a fim de que esse problema fosse resolvido sem causar maiores danos do que o dano da própria confusão instalada na igreja. Que confusão era esta? Entre tantas confusões da igreja de Corinto, a gente acompanha desde o início as divisões, os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo, os de Cristo, as confusões internas, irmãos colocando outro na justiça, as confusões que a imoralidade trazia para dentro da igreja, de forma que até mesmo da liderança não haviam pessoas que estavam agindo contra esse problema, e aí a igreja acabava promovendo mais escândalo do que aqueles do mundo, e a igreja não estava cumprindo o seu papel de testemunhar de Cristo. O apóstolo Paulo também percebe confusões de ordem doutrinária na igreja, até mesmo quanto ao casamento, pessoas que, pelo fato de terem vindo do paganismo e de religiões estranhas, e práticas estranhas às Escrituras, tinham dificuldade até na questão da sexualidade, se podia casar-se novamente, se não podia, uma série de problemas que o apóstolo Paulo vai cuidadosamente tratando de forma amorosa. Às vezes o apóstolo Paulo é mais duro, mas também ele disse que poderia ser mais duro ainda quando fosse ter ao vivo com a igreja, Então observe aí que em carta o apóstolo Paulo tentava ao máximo ter o cuidado pastoral. Você sabe, os irmãos sabem bem que quando a gente escreve alguma coisa é difícil expressar sentimento por meio da escrita, Então tem determinadas coisas que a gente quando escreve, Hoje com o WhatsApp a gente manda emojis, Então você imagina o apóstolo Paulo estivesse escrevendo da carta, quantos emojis o apóstolo Paulo iria usar, Para usar um sarcasmo, para usar uma palavra de alegria, ou então para expressar raiva, ele botava aquela carinha vermelha. Mas como não tinha este recurso, ele procurava com as palavras ser o máximo claro, teológico, mas também pastoral com a igreja, para que os irmãos fossem consolados sem desmaiarem, de tal forma que a igreja pudesse ser edificada. Então, quando eu olho para este capítulo, que é um dos mais difíceis da carta, que mexe com muita coisa, muita prática que a gente tem no nosso dia, na igreja evangélica brasileira, eu vejo esse sentimento do apóstolo Paulo de querer trazer paz à igreja. Você percebe aqui nesse verso, observem comigo aqui, Paulo diz, Deus é Deus de paz, o verso 33, capítulo 14, verso 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, Então observe que o apóstolo Paulo lutava pela paz. Agora, é uma palavra de Lutero, A paz, se possível, a verdade sempre. Então essa paz aqui não poderia ser em detrimento da verdade. Então o apóstolo Paulo traz a verdade, mas ele quer que a igreja tenha paz e não confusão, como estava havendo, e muito menos ele queria colocar mais lenha na fogueira, talvez dividindo até a igreja por esta causa. Qual era então um dos principais problemas aqui? O dom de línguas, que estava sendo colocado como superior às profecias. Enquanto a profecia, segundo o apóstolo Paulo, observe no início do capítulo 14, no verso 3, enquanto a profecia edifica, exorta e consola, as línguas só traziam confusão
no meio da igreja. O apóstolo Paulo diz: eu quisera que todos vós falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. É um artifício literário para dizer assim: se vocês querem alguma coisa, procurem a profecia ao invés das línguas, porque com a profecia a gente é edificado, a gente é consolado, a gente é encorajado, mas com as línguas, se não há quem interprete, como eu posso crescer, como eu posso ser edificado? Então, nesta primeira parte do capítulo 14, o apóstolo Paulo é extremamente incisivo. E qual é uma das teses de Paulo aqui? É que o culto, ele é para a edificação da igreja. E, logicamente, se é para a edificação, eu preciso compreender, porque eu devo orar com o espírito, mas também com a mente. Louvar com o espírito, mas também com a mente. De tal forma que quando nós cantamos um hino, observamos a letra como deste que nós acabamos de cantar, nós ficamos muito edificados, porque temos a certeza que, confiando no Senhor, protegido em seu amor, nós seguiremos o nosso caminho sem tristeza e sem temor. E isso é maravilhoso. E aqui eu faço um parênteses, abro um parênteses para lembrar aos irmãos que não é só a língua que causa confusão, porque a gente não entende. Mas às vezes, quando nós vimos ao culto e não meditamos nas letras do que cantamos, a nossa mente também fica infrutífera. Então, se tinha uma exortação para a igreja de Corinto, há uma exortação também para nós. Quando você vier para o culto, traga o corpo, mas traga também a sua mente, a sua alma. Medite em cada letra de canção. Procure profundidade, para que assim haja edificação. Nós somos edificados pela fé, e pela palavra de Deus, Então, isso traz para nós o crescimento espiritual que nós tanto almejamos. No caso da igreja de Corinto, o problema é que as pessoas começaram a colocar os holofotes num dom que não edificava, num tipo de prática que não edificava, e acabava que a igreja desprezava a profecia. Por isso que a Sociedade Bíblica do Brasil sugere aqui o título: o dom de línguas, o dom de profecia, melhor dizendo, é superior ao de línguas. Também, irmãos, o apóstolo Paulo compara as línguas a objetos de instrumentos inanimados, sons de instrumentos inanimados. Se não forem bem distintos, ninguém vai reconhecer. Ou quem se prepara para a guerra, aqueles que são da área militar, sabe que existe um toque para cada atitude que deve ser tomada, para descansar, para levantar, enfim. Paulo encerra esta primeira parte aqui dizendo: há muitos sons, mas nenhum deles é sem significado. Então nós estamos aqui agora rodeado de alguns sonzinhos ao nosso lado, e eles trazem significado para nós. Estamos ouvindo os grilos e também um sapo que parece um cachorro pitbull, Então a gente sabe o que é. Veja, a gente distingue que está numa região que tem muito mato, Então isso é uma distinção que a nossa mente naturalmente traz. O problema das línguas é que, sem significação, elas não promoviam, portanto, edificação para a vida da igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: procurai progredir para a edificação da igreja. Isso é o que importa. Os dons são para edificação. Os dons são para serem usados como instrumentos de crescimento e de bênção na vida uns dos outros. Isso é o aproveitamento. Eu citei para os irmãos outras vezes, vou citar hoje, as irmãs que fazem o lanche, elas edificam as nossas vidas com o lanche. Tirando Ellen, que comeu o bolo dela hoje, era o último pedaço, ela fez questão de comer. Eu disse a ela: irmã, o seu dom é para servir ao próximo. Aí ela botou logo um pedaço de bolo na boca, e eu não fui edificado pelo bolo, Então fica aí a minha queixa, minha denúncia. Vamos para o conselho resolver essa situação. Mas quem ensina, ensina para outro. Quem prega, prega para outro. E quem serve, serve ao outro. Então isso é que traz sentido à igreja. Cada um edificando usando o seu dom para a glória de Deus.
Nesta parte que nós acabamos de ler, nesta sessão, o apóstolo Paulo apresenta uma ideia curiosa. Ele chama a atenção do texto de Isaías 28, versos 11 e 12, quando por meio de outra língua, uma língua estranha, Deus falou. Observe o verso 21, diz assim: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Paulo está dizendo, irmãos, que quando houve o evento de Pentecostes, tanto também quanto por meio de outros povos Deus falou, era para sentenciar os incrédulos. Não tinha a ver com a edificação da igreja. E aqui a gente lembra, quando a gente fala de línguas, automaticamente a gente lembra do evento em Babel e do evento em Pentecostes. E no meio deles, as profecias de Isaías e de Joel. Portanto, as línguas eram um sinal de juízo de Deus, e não algo para ser usado dentro da igreja. Tanto que nós não vamos ver, irmãos, em outra igreja, senão em Corinto, especificamente, a questão das línguas sendo levantadas. A igreja de Corinto foi a única igreja que teve dificuldade quanto a isso, talvez por não ter entendido exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Aqui vamos retomar um pouco Pentecostes, que é importante nós entendermos como base, né? O evento em Pentecostes era o Babel ao contrário. Se em Babel as línguas causaram confusão, em Pentecostes as línguas falaram as maravilhas, as grandezas de Deus. Era o sinal profetizado por Joel, e o próprio apóstolo Pedro explica isso, quando os judeus que estavam ali acreditavam que os irmãos estavam embriagados, sendo ainda o começo do dia. O apóstolo Pedro então diz: não é isso, senhores. Pelo contrário, cumpriu-se aqui o que estava escrito no profeta Joel. E ali as nações que estão representadas, prosélitos e judeus que eram de habitavam em outras nações, fruto da dispersão, voltaram para Jerusalém naquele dia, no período da festa de Pentecostes. E, portanto, a partir dali, Deus está dizendo: a partir de agora, toda lei cerimonial é quebrada. A partir de agora, as línguas representam sinal das nações. As nações todas, se você observar, são 16 nações relatadas ali, 4 do norte, 4 do sul, 4 do leste, 4 do oeste. Em todas as nações o evangelho deve ser pregado, e o Espírito Santo descerá sobre pessoas de todas as nações que crerem no evangelho do Senhor. Exatamente, e apenas isso é o que Pentecostes é. Mas observem que de Pentecostes todo um movimento é levantado que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu em Atos. Tem muito a ver com o que aconteceu em Corinto. Confusão e mais confusão. Paulo diz assim, então, verso 23: se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar, e se todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E, meus irmãos, convenhamos, não parece mesmo loucura? Palavras sem sentidos, gestos sem sentidos que acompanham estas palavras, gente gritando de um lado, gente gritando de outro. O movimento pentecostal, portanto, tem muito a ver com Corinto. Se eles querem se identificar, identifiquem-se com Corinto, porque é assim que acontece. Até mesmo assusta as pessoas. Muitas vezes, para nós levarmos alguém ou trazermos alguém para a nossa igreja, a gente precisa dizer para as pessoas: olha, fique tranquilo que ninguém vai pegar na sua mão e lhe obrigar a aceitar Jesus. Fique tranquilo que ninguém vai
colocar a mão sobre a sua cabeça, ninguém vai mandar você falar em outra língua, mas as pessoas se assustam com isso, exatamente o que o apóstolo Paulo disse há 2000 anos, irmãos. Se entra alguém na igreja e vê essas coisas, não vão pensar que vocês estão loucos. Porém, se todos profetizarem, falarem a palavra, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Veja, a palavra é quem tem poder. É esse o foco do apóstolo Paulo. Deus é o Deus que se revela. Eu já trouxe isso para os irmãos outras vezes aqui, apenas reitero. Deus é extraordinário, é transcendente, mas Ele mesmo assim decide se revelar a nós. E se Ele quer se revelar a nós, ou seja, se Ele quer tirar o véu dos nossos olhos, porque Ele escolheria falar conosco velando novamente? Porque Deus falaria numa língua que eu não entendo, se Ele pode falar numa língua que eu entendo? Portanto, o que isso promove é que algumas pessoas que falam essas línguas se acham mais espirituais do que as outras. E no Brasil, que é um país extremamente sincretista, é um país que tem um certo desejo pelo que é misterioso, né, pelo que é extraordinário, aí aliado. Voltou. Oi. 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 Voltou? Tem mais 10 centavos aí de volume? Agora. Ok. Quando junta isso, alia isso ao sincretismo brasileiro, aí isso ganha uma força enorme. De tal forma que as pessoas começam a dizer: fulano é mais espiritual porque fulano fala em línguas. Em algumas igrejas, se você não falar em línguas, você não pode assumir a liderança. Em algumas igrejas, se você não falar essas línguas, você não pode ser diácono, não pode ser presbítero, pastor é que não pode mesmo. Então, observe que isso se tornou um critério. Por quê, irmãos? Porque eles acreditam que esta é uma segunda bênção. E, na verdade, até acreditam que é evidência da ação do Espírito na sua vida. Desta forma, com este entendimento, se você é crente e não fala em línguas, você precisa rever se você é crente mesmo. Porque a evidência é crer, foi batizado, falou em línguas. Se não falar em línguas, você é um crente de meia tigela. E é mesmo para eles. Até a forma de tratar muda. E as pessoas que falam acabam ganhando proeminência no meio da igreja. Boa parte dos irmãos aqui que vieram deste movimento sabe o que eu estou falando. É uma realidade. Em algumas igrejas isso é tão forte que as pessoas acabam, quando querem saber a revelação do futuro, indo para a casa da irmã fulana, que a irmã revela passado, presente e futuro. Ela profetiza, ela marcha, ela unge com óleo, ela faz e acontece. É aquela irmã, é a mais espiritual da igreja. E aí você procura na escritura, traz para frente, você não encontra base nenhuma, e quando você os questiona, ele diz: é porque essas são coisas espirituais, você não entende. Já disse para os irmãos, uma vez eu estava com um colega pentecostal numa rádio, e ele conversando comigo, do nada, quando acaba o comercial, ele aumenta o volume, dá uma rajada assim daquelas, depois baixa o volume e volta a conversar. Eu disse: o que foi que tu falou aí? Ele disse: é mistério. Rapaz, deve ser porque eu também não entendo. Se você não entende, porque você não é do mistério. Então tá bom. Então é isso mesmo. Ele falou certo, é mistério mesmo. Porque se ninguém entende, é mistério. Então, irmãos, Deus é Deus de revelação. E como é que Deus se revela? Através das Escrituras. Quando a Escritura é pregada,
o véu nos é tirado. Mas nunca Deus quis falar ao seu povo numa língua que a gente não entendesse. Exatamente porque sem entendimento não há edificação. Bem, agora veja o poder da palavra, né? Através da palavra, os segredos do coração são manifestos. Então veja que Paulo está falando sobre as línguas, mas a ênfase dele é incentivar a profecia. Veja, irmãos, como é que você trata um mal? Elevando o bem, não é verdade? Então Paulo diz assim: profetizem mais, preguem mais, falem mais a palavra de Deus, porque quanto mais a palavra de Deus é pregada, menos outras coisas querem tomar o lugar, querem tomar a frente. Eu falo isso, irmãos, porque a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus como espada afiada de 2 gumes, capaz de discernir, né, de separar segredos do coração, juntas e medulas, e todas essas coisas que nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Timóteo. Então, o que a palavra de Deus pode promover? Conversão, transformação. Como é que eu vou falar para alguém o evangelho? Veja, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como é que nós queremos alcançar o coração das pessoas? Pregando o quê? O evangelho, não é verdade? E aí nós sabemos o que é o evangelho e nós falamos o evangelho para as pessoas nas suas próprias línguas, e elas entendem, e se forem do Senhor e o Espírito Santo as vocacionarem, as chamarem naquele momento, elas se converterão, mas pela pregação. Como é que uma língua que ninguém entende pode fazer a pessoa compreender a mensagem do evangelho? Os irmãos entendem que é um raciocínio lógico, básico, fundamental mesmo, de primário, de coisa assim do nível mais baixo da educação. Eu falo, você entende. Isso é básico. Deus tratou com o seu povo sempre assim. Mandou um anjo falar com Abraão na língua de Abraão, mandou hoje falar com Jacó na língua de Jacó, mandou hoje falar com Maria, com José na língua de Maria e de José. Ele desce ao nosso nível, fala a nossa língua, nós entendemos e obedecemos. Mas se eu não entendo, eu não posso discernir, eu não posso obedecer, eu não posso dizer amém. Mas quando a palavra é pregada, quando o evangelho é pregado na língua que as pessoas entendem, aí sim a transformação, a adoração, a conversão, e as pessoas testemunharão: Deus está de fato no meio de vocês. Porque a forma que Deus se revela estar no nosso meio é a forma que as pessoas entendem. Agora veja, irmãos, diferente do que a gente vê, muitas pessoas só acreditam que Deus está no meio se elas sentirem alguma coisa. E aí, para você sentir um arrepio, se eu falar alguma coisa aqui na sua língua, talvez não lhe arrepie. Mas se eu falar numa língua diferente, que você não entende, você fala assim: o que é isso? Então ali isso é o sincretismo. Pronto, você tem uma bomba que é o movimento pentecostal. Infelizmente no Brasil, pior ainda, o movimento neopentecostal, que cheira a seita. Verso 26, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação. Aí veja, irmãos, agora o apóstolo Paulo está dando instruções práticas. Tá? Essas instruções do apóstolo Paulo, elas são práticas, de forma que o grande objetivo dele é, incentivando a ordem, diminuir a desordem, sem combater de frente, para não causar divisão. É nesse sentido que eu chamo mais uma vez a atenção dos irmãos para o caráter pastoral do apóstolo Paulo. Paulo não diz assim: portanto, a partir de agora acabou esse negócio de línguas. Seria certamente um dano terrível, talvez irreparável. Paulo então vai dar a ordem. A ordem é: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, aquele traz a outra língua, outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete.
interprete. Aí Paulo coloca a primeira barreira. Irmãos, com raras exceções, que eu não conheço nenhuma, mas só para dizer 99%, as línguas não são acompanhadas de interpretação. Não são. Eles falam, emendam com outra coisa, mas nunca vai acontecer de alguém dizer, eu quero interpretar o que o irmão está falando. Não acontece. Não acontece. Então o que Paulo... Até porque o outro não entende o que está sendo falado. É coisa sem sentido. Então o que Paulo está colocando é condições que, sendo aplicadas de fato, a coisa vai diminuindo ou até mesmo sendo extinta. Ok? Haja quem interprete. Quem é que vai interpretar algo que não tem sentido nenhum? Veja, o apóstolo Paulo mesmo disse que é feito sons inanimados, sons sem significação, que não promovem edificação. Alguém vai falar, mas só pode falar 2 ou 3. E quando falar, só pode falar se tiver a certeza que há alguém que interprete, ou seja, alguém que tenha o dom de interpretar. Você pode até conhecer muita gente que diz ter o dom de língua, mas dificilmente você conhece alguém que diga assim, podem falar em línguas porque eu tenho o dom da interpretação. Você nunca ouviu isto. Para acabar com o movimento, não falo com a igreja, tá, irmãos? Mas com o movimento pentecostal, basta apenas ler a Bíblia. Basta apenas ler 1 Coríntios. Vai se perceber que não tem sentido nenhum. Mas vamos lá. Mas não havendo quem interprete, fique o quê? Calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pronto. Agora a pergunta é, entendam bem, irmãos, você acha que o apóstolo Paulo, tratando de culto público, estaria recomendando uma prática individual num culto público? Não tem sentido. Isso aqui, irmãos, está recheado de ironia. Agora entenda, a ironia do apóstolo Paulo não é uma ironia sarcástica, no sentido de destruir, de zombar, mas é uma ironia no sentido de trazer reflexão. Como é que num contexto em que Paulo está falando de culto público, observe que ele diz aqui, na igreja, né? Observe, 2 ou 3, então se tem 2 ou 3 é público, fique calado, na igreja é público, fale consigo mesmo e com Deus. Tudo que nós fazemos no culto público é público, ok? Exatamente porque o culto é o ajuntamento solene da comunidade, da Assembleia dos Santos. Então Paulo diz, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja, irmãos, isso não tem nada ou nenhum sentido quando se relaciona com o contexto de dom para a edificação do outro. Portanto, fica claro que o apóstolo Paulo está aqui desincentivando. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Aqui veja coisa curiosa, né? A profecia tem condições de ser julgada. Por quê? Porque é falada na própria língua das pessoas. E a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Você não deve entrar na igreja, ouvir a palavra sendo pregada e não fazer nenhum juízo sobre ela. Juízo não é condenação, ok? Juízo é compreensão, é análise, é percepção se aquilo ali está de acordo com a palavra de Deus, como os irmãos de Bereia, os cristãos de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque conferiam tudo à luz das Escrituras, mesmo sendo os apóstolos que estavam falando. Pois bem, a profecia tem condições de ser julgada, mas as línguas não têm. Verso 30, se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Veja, tudo em ordem, tudo em ordem. Mas em algumas igrejas tem até batalha das línguas. Um fala de lá, outro fala de cá. E aí começa um de lá, outro de cá, outro de lá, e teitei para cá e teté para lá. E o negócio vira aquela bagunça, um negócio absurdo. É a confusão que o apóstolo Paulo quer tratar na igreja de Corinto. Quando Paulo diz assim,
Se, porém, vier a revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, ponha as coisas em ordem. Irmão, se tem uma bênção que nós desfrutamos nas igrejas reformadas, é a ordem do culto. E é claro que a gente não acredita ser perfeito, e nós devemos caminhar cada vez mais, para um culto que agrada a Deus, com excelência, e estamos abertos a buscarmos ser cada vez melhores nesse aspecto de oferecer um culto que agrada a Deus, segundo as Escrituras, na forma, de todos os jeitos. E o nosso propósito é a excelência, para a glória de Deus. Então, a ordem, ela é elemento fundamental na igreja e no culto do Senhor. Portanto, se tiver um falando, o outro ouve. Esse é o sentido. Se todos falarem ao mesmo tempo, como é que vai se dizer amém? Em algumas igrejas até tem a prática de vamos orar, e começa a pessoa a orar e todo mundo ora alto ao mesmo tempo. Irmãos, isso não existe. Quando alguém estiver orando, você ora em silêncio, compreendendo o que a pessoa que está regendo a oração diz, dizendo amém, acompanhando com amém, com aleluia, com glória a Deus. Não há nenhum problema em você fazer isso. Mas quando um começa a orar, se todo mundo ora ao mesmo tempo, como é que você vai dizer amém à oração daquele que está regendo a oração? Então, quando a gente ora no culto público, alguém está orando, o líder está orando, os outros silenciosamente atentam para cada frase da oração, respondendo com um amém, e mesmo não respondendo, podem dizer amém no coração, e no final da oração dizer o amém junto. Ok? Esta é a ordem. Mas se todos oram ao mesmo tempo, se todos falam ao mesmo tempo, se todos profetizam, a igreja de Corinto está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, profetizando ao mesmo tempo. Você imagina então o que era aquilo ali, talvez pior do que estar num estádio de futebol. No estádio de futebol, a torcida pelo menos canta a mesma canção, na mesma ordem. Às vezes nas igrejas é só confusão. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao final. Observe, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Eu vou encerrar aqui no verso 33. Na próxima semana a gente vai tratar da questão das mulheres e também algumas questões ainda, encerrando a respeito dos dons e como devemos procurar com zelo adorar a Deus. Eu encerro, irmãos, lembrando-vos, portanto, do seguinte: todo culto tem um propósito de edificar a igreja. Se você entra no culto e não sai extraindo aquilo que as canções falaram a respeito de Deus, as grandezas de Deus. Veja, irmãos, edificação não é quando alguma coisa específica falou comigo. Se falou das grandezas de Deus, nós já somos edificados, se meditarmos a respeito delas. Digo isso porque em algumas igrejas as pessoas ficam assim, eu já falei para os irmãos, a gente fazia um programa de rádio, há muito tempo aqui, e eu pregava 15 minutos, o que já é muito em rádio, E quando terminava de pregar e alguém ligava, quando abria o telefone, você vai comentar a mensagem, Se não, pastor, fala uma palavra para mim. Mas, irmão, eu acabei de pregar 15 minutos, mas ela quer um negócio assim específico, Hoje mesmo na tua casa, aquele homem, não sei o que e tal. Ela quer, na verdade, o zodíaco, As cartas do tarô, o horóscopo, que diga a ela o que vai acontecer no futuro. Para muitas pessoas, irmãos, a vida com Deus é isso. É descobrir o futuro. Então, na igreja, o que edifica é se eu disser assim: vai ter uma surpresa para alguém essa semana. Ó, a Rita já deu uma rajada lá atrás. Irmão, vai ter surpresa para todo mundo, até porque o dia de amanhã ninguém sabe. Então, uma surpresa. Então, veja, essas coisas é que muitas vezes vão acabando perdendo o sentido. As pessoas não querem mais a palavra.
As pessoas querem saber o futuro, adivinhar o futuro. Culto é para a edificação. Os louvores são para a edificação. Se os louvores exaltaram os atributos de Deus, já houve culto agradável a Deus. Se Deus foi chamado de grande, de belo, de tremendo, de maravilhoso, de poderoso, precisa ter uma mensagem específica para a minha vida. Só o falar a respeito de Deus já edifica aqueles que têm um coração voltado para Deus. Tudo que nós fazemos no culto é para edificação e devemos caminhar para edificação. Agora também é necessário haver uma atitude de cada um dos irmãos, porque é muito fácil nós olharmos para os erros das outras igrejas, né? É importante nós pensarmos a respeito de nós mesmos aqui, até mesmo em Fragoso, e inclusive da nossa vida individualmente, eu e você. Nós vimos ao culto mesmo para sermos edificados? Nós estamos dispostos, quando vimos aqui, para ouvir Deus se revelar a nós? Ou é mais um encontro, mais um domingo? Nós vimos para a igreja com sede do Senhor. Amanhã é segunda-feira. Temos os desafios à nossa frente. Irmãos, como nós precisamos ser alimentados por Deus para enfrentarmos a semana. Os dias são maus, o tempo lá fora é terrível, o mundo cada vez mais perverso. O que pode nos manter de pé diante de tudo isso que nós enfrentamos nas batalhas do dia a dia, se não a palavra de Deus sendo pregada, sendo cantada, sendo orada, que nos traz edificação para o dia a dia. Portanto, quando nós viermos para o culto, nós devemos vir com um desejo profundo de que Deus fale ao nosso coração, meditando em cada letra de canção, refletindo em cada oração, ouvindo a palavra de Deus com diligência, com fé, com esperança, rogando ao Senhor que nos edifique, que nos transforme. Que no culto não haja confusão, seja ela qual for, coisas que nos tirem a atenção, nos tirem o foco. Principalmente, às vezes a nossa mente está tão distraída, né? A gente é tão estimulado pelo excesso de telas, né? Que às vezes nós temos dificuldade em nos concentrar. Uma mensagem que dura um pouco mais, a gente já começa a se sentir incomodado, né? Porque quando você assiste a sua tela, tem não sei quantas coisas acontecendo ali, os movimentos, né? Mas a pregação é você parado, ouvindo, e às vezes isso traz desconforto. Muitos irmãos têm encontrado dificuldade em ler a Bíblia, em ler livros, exatamente por conta disso. E às vezes a coisa se torna cansativa, mas não tem a ver necessariamente com a mensagem. Tem a ver às vezes com o excesso de informações da nossa mente. E às vezes nós vimos para a igreja e voltamos com a mente infrutífera, porque a gente não deu tempo para a nossa mente relaxar e se concentrar na palavra de Deus. Portanto, irmãos, o culto é todo para edificação. Busquemos extrair o máximo, o suco da palavra de Deus, o mais profundo. Assim, certamente, nós sairemos daqui edificados. E qual o resultado disso? Transformação, adoração. O apóstolo Paulo diz assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e prostrando-se com a face em terra, os incrédulos, o incrédulo, né? Adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. É o que Paulo quer para a igreja, que os irmãos durante o culto preguem de tal forma que as pessoas entendam, sejam edificadas no poder do Espírito, de sorte que isso promova a transformação e a adoração, até mesmo aqueles que não conhecem ao Senhor sejam transformados. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero agradecer a sua paciência. Vamos orar ao Senhor, rogar a sua bênção sobre nós. Pai amado, nós te louvamos por tua palavra. Mais uma vez te louvamos por tê-la em nossa própria língua, por podermos ouvir a mensagem do Senhor em nossa própria língua. Sabemos que alguns irmãos no século XVI, por exemplo, não tiveram esse privilégio com a paz que nós temos hoje. Que muitas vezes isso causou revolta, o fato dos reformadores pregarem na língua das pessoas.
Ó Deus, nós somos tão edificados pela Tua palavra quando nós a ouvimos com diligência, com o nosso coração devotado a Ti. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos trazido para uma igreja que preza pela pregação, pela palavra, pela revelação, na língua que nós podemos entender, para que nós sejamos edificados e possamos dizer amém ao final de cada mensagem. Muito obrigado. Que haja sempre ordem no nosso meio, que haja sempre decência no nosso meio, que não haja confusão, Deus, jamais. Pois certamente a igreja é lugar de paz, de entendimento, de encorajamento. E nós somos encorajados não por algo que nós não entendemos, mas exatamente pela palavra pregada, de forma que as pessoas possam entender. Obrigado pelos reformadores, Pai. Nós te louvamos porque esses irmãos derramaram seu sangue por esse princípio. A língua, a Bíblia na língua do povo. Hoje nós temos esse privilégio de termos a tua palavra em nossa língua. Sabemos que outras religiões, durante muito tempo e até pouco tempo atrás, iam às missas, aos cultos, ouvir uma mensagem que não podiam entender, mas nós temos o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de pregarmos na língua do povo, de cantarmos na nossa própria língua. Que grande graça, que grande privilégio. Obrigado, ó Deus, que nós, cada vez que entrarmos aqui, meditarmos na tua palavra, cantarmos, nós possamos refletir sobre cada frase, cada palavra, cada mensagem. Que esse privilégio não seja por nós desprezado, mas seja aproveitado ao máximo para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Deus. Tem misericórdia dos enfermos, sustenta os que estão abatidos, renova as forças dos que estão sem vigor e nos ajuda na nossa caminhada durante toda esta semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Pode sentar, irmãos.